Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do canal Espiritismo e Kardec, né? Hoje estou aqui com o Michel Macedo, do Kardec Tube, né? O José, que tem um canal dele também. Ele vai retransmitir para o canal dele. E vamos continuar estudando o Espiritismo na sua mais simples expressão. Então, queria agradecer a participação de todos. Michel. Boa noite a todos, boa noite, Érico, boa noite, José. Vamos lá para o nosso segundo encontro, nosso segundo estudo. Acho que o José deu uma caída, mas ele já está voltando aqui. Então, o nosso estudo vai ser toda quarta-feira, agora, 8 horas. Isso. Né? O importante agora é o pessoal saber que não vai mais ser somente na primeira quarta do mês, vai ser toda quarta-feira, a partir de hoje, toda quarta-feira, das 20 horas às 21h30, a gente vai estar estudando a obra do Espiritismo em sua mais simples expressão. Exatamente. Excelente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. José. Então, agora que a gente já se apresentou, né? A gente tem aqui a Ana, o Marcelo. Então, vamos continuar com o texto, né? Isso. Então, continuamos do segundo capítulo, né? Então, Michel, nos fale um pouco mais sobre esse capítulo. Isso, para retomar para o pessoal que já estava na outra quarta, mas de repente para quem está participando pela primeira vez hoje, a gente está então estudando a obra de Kardec, o Espiritismo em sua mais simples expressão. Na outra quarta, quando a gente iniciou o estudo, a gente procurou contextualizar essa obra, né? Explicar um pouco para as pessoas quando ela foi lançada, qual o objetivo que Kardec tinha ao lançar ela. A gente viu que é uma obra curta, que ele escreveu justamente como uma obra introdutória para o estudo da doutrina, uma obra que ele procurou simplificar da maneira possível para atingir a todas as inteligências, a todas as pessoas de todas as classes, né? Ele deixa isso bem claro que ele quer popularizar, né, o espiritismo através dessa obra, inclusive uma obra pequena que tinha um custo muito barato, né? Então a gente salientou o sucesso que essa obra fez e como ela atingiu o objetivo. Depois a gente viu um pouco da estrutura dela, ela é dividida em 3 partes, né? E ele começa falando sobre esse histórico do espiritismo, né? E a gente leu só o primeiro parágrafo, fez alguns comentários. Hoje a gente vai iniciar o segundo. Não sei se vocês querem relembrar alguma coisa do último estudo antes de a gente já partir para a leitura, fiquem à vontade. Não, só comentando, né, que essa primeira parte do livro, ela se chama Histórico do Espiritismo, né? E depois, na segunda e na terceira parte, Kardec vai extrair as conclusões, as máximas do ensino dos espíritos, né? Então, essa primeira parte, ela é bem interessante, porque vai colocar exatamente o histórico do espiritismo, e Kardec está no momento em que o espiritismo começa, que ele começa com os fenômenos chamados aqui no primeiro parágrafo, né, como a gente consegue ver no texto, aqui no último período do texto, o fenômeno foi designado a princípio com o nome de mesas girantes ou dança das mesas, exatamente. Que é um nome popular que ficou conhecido na época, né? A gente sabe que esses fenômenos eles ganharam muita notoriedade, todos os jornais, mesmo os jornais não espiritualistas, publicavam notícias sobre esses fenômenos, né? Que tiveram origem lá na década de 40 do século XIX, também nos Estados Unidos, né? Como a gente comentou no estudo passado. Então é muito interessante a gente ver esse início do espiritismo, que por vezes o espírita até conhece o nome, mesas girantes ou dança das mesas, mas não sabe exatamente como ele começou e principalmente a consequência que eles tiveram, né?
que Kardec vai afirmar depois que o Espiritismo demonstrou por fatos, por evidências, a existência da alma. E como ele fez isso? Esses fenômenos aqui são importantíssimos, são fundamentais. Sem compreendê-los, a gente não consegue entender por que Kardec faz essa afirmação tão importante, né? Então, é isso. Agora a gente acho que pode continuar e seguir para o texto, né? Pode ser. À medida que a gente vai lendo, a gente vai conversando e tentando pegar ali frase por frase, palavra por palavra, pode ser, né? Posso ler então a segunda? Pode ir lá. Pode ler. Até então, o fenômeno podia explicar-se perfeitamente por uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido, e essa foi, aliás, a primeira opinião formada. Mas não se demorou a reconhecer, nesses fenômenos, efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa ia para a direita ou para a esquerda em direção a uma pessoa designada. Ficava sobre um ou dois pés sob comando. Batia no chão o número de vezes pedido. Batia regularmente, etc. Ficou então evidente que a causa não era puramente física. E a partir do axioma, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Conclui-se que a causa desse fenômeno devia ser uma inteligência. Então, notem que, de novo, ainda contextualizando para as pessoas que estão nos acompanhando, o Espiritismo, os fenômenos começaram bem antes, né, de Kardec entrar, participar, começar a estudar, lançar o Livro dos Espíritos. Isso começou muito antes, começou inclusive na América. Ali no primeiro parágrafo ele procura explicar que fenômenos são esses, né? São fenômenos que começaram a chamar muita atenção, foi notícia entre as pessoas, nos jornais, até mesmo da polícia, e nota uma lógica muito simples. A partir do momento que ele explica o que acontecia, agora a gente vai para como se tentou explicar o que estava acontecendo, né? Esse segundo parágrafo ele já dá uma primeira ideia das primeiras tentativas das pessoas que se deparavam com esses acontecimentos, com esses fenômenos, as primeiras tentativas de explicação, né? E aí ele mostra que naquele momento se tentava, no primeiro momento, explicar aquilo que estava acontecendo com as mesas, né? Até com as próprias batidas, tudo mais, por uma corrente elétrica ou magnética, ou seja, uma explicação puramente física, né? Imagina, a gente tem uma mesa se movimentando e a gente tenta explicar naturalmente a gente tenta explicar por algum meio físico, né? Algo está influenciando ali, aquela mesa está se movimentando. Só que o que se percebeu é que esse movimento que a mesa fazia, ela não era puramente mecânica, física, né? Mas ela demonstrava ter uma inteligência ali, né? Ela se dirigia às pessoas, ela batia quantas vezes as pessoas pediam. Então, isso vai fazer com que se pense, bom, não pode ser uma causa puramente física, porque há uma inteligência nesse fenômeno. Então, como ele diz ali, né? Ele fala sobre axioma, eu vou deixar depois também para o José tratar mais do que se entende por axioma, né? Mas é uma ideia muito simples. Se a gente tem um efeito inteligente, a causa há de ser inteligente, né? E aí que começa a se buscar uma causa, não só numa explicação física. Agora eu passo para vocês. É interessante isso, né? Porque veio os fenômenos, né? Como a gente explicou, né? Veio a tipologia, a sematologia, depois a psicografia, enfim. E se tentou primeiro, com os movimentos das mesas, se explicar pelo magnetismo, né? E o próprio Kardec estudou o magnetismo antes, né? O magnetismo animal do Mesmer, né? Antes de se tornar espírita, né? Mas se viu pelo axioma, né? Que é essa verdade autoevidente, né? Como na matemática o ponto é um axioma.
O José pode explicar também melhor depois. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? Esse todo efeito inteligente. Então, isso pode ser aplicado tanto ao universo, né? Por Deus, assim que se chega à conclusão de Deus, e também às mesas gerantes, né? Só que aí depois surgiu outras hipóteses, né? Tinha a hipótese de que vinha da inteligência do médium, ou da inteligência universal, só que Kardec constatou que vinha de uma inteligência oculta, né? Isso Kardec elabora no capítulo Sistemas do Livro dos Médiuns, né? E na introdução do Livro dos Espíritos também, né? E no que é o Espiritismo, enfim. Exatamente. É interessantíssimo isso, porque essa parte, este parágrafo onde a gente está, ele vai dar origem a toda a ciência espírita, né? É por essa constatação de Kardec de que os fenômenos eram inteligentes, é que vai possibilitar a existência do espiritismo. Então, assim, quando lendo isso, a gente observa a postura de um homem de ciência de Kardec. Se surgem fenômenos novos, você precisa tentar dar uma explicação primeiro nas teorias científicas já conhecidas. Então, quais eram esses fenômenos? Mesas girantes, a princípio mesas girantes, né? Era um movimento de objetos, como ele fala aqui, batidas, ruídos, não é? Que aconteciam na intimidade, na casa das pessoas. Então, movimento de objeto, qual é a ciência que explica este fenômeno? É a física. A física estuda já no século XIX, você já tinha muito bem estabelecida a mecânica de Newton, que tinha dado uma explicação bastante completa sobre o movimento dos objetos, sobre a mecânica dos objetos. E a mecânica do Newton, ela dava explicação do movimento dos objetos, dos pequenos objetos aqui na Terra e dos astros. Então era uma explicação fantástica na época, porque ele conseguiu no século XVIII, né, 17 para o 18, conseguiu unificar o movimento, na mesma explicação, o movimento dos astros com o movimento com o pêndulo, com a queda de corpos pequenos aqui na Terra. Então, a atitude prudente, eu diria, do homem de ciência, que vê movimento de objetos, é tentar buscar uma explicação física. Vai buscar na mecânica de Newton. Bom, então, alguma força invisível está movendo esse objeto. Pode ser a força gravitacional, prevista pela lei do Newton, ou pode ser uma força, como o Kardec chamava na época, né, um fluido. Pode ser um fluido elétrico, um fluido magnético, ou mesmo, ainda nas explicações físicas, materiais, um fluido ainda desconhecido. Poderia ser um fluido que ainda não se conhecesse, mas que a física viria a descobrir, né? Então é muito interessante, nesse primeiro momento, a gente notar essa atitude de homem de ciência mesmo, de Kardec. Mas, a partir do momento, e aí é que Kardec chama atenção, principalmente no diálogo O Crítico, né, lá do que é o Espiritismo, ele fala, olha, para se tirar uma conclusão satisfatória e prudente de um fenômeno, é preciso observar bem e observar muito, certo? Então ele fez isso com esses fenômenos. Ele observou bem, observou muito e constatou que ali não havia apenas um movimento mecânico. E, claro, ele não foi o único a constatar isso. As pessoas se ocupavam desses fenômenos. Todo mundo via isso, né? Então, isso é um ponto fundamental do início do Espiritismo. O momento em que o fenômeno deixa de ser apenas mecânico e passa a apresentar manifestações inteligentes. Veja, isso é muito curioso. Pelo mero fato de a mesa responder a um comando, já mostra ali uma vontade livre, e que não pode ser mais mecânico o fenômeno. Pelo mero fato de a mesa
você dizer vá para a direita, ela vai para a direita, vá para a esquerda, ela vai para a esquerda, obedecendo a um comando, esse fenômeno não pode ser mais mecânico. Então, veja que os fenômenos espíritas, eles são múltiplos, são variados, e depois a comunicação ela vai se desenvolver, vai evoluir bastante, como a gente sabe, com a psicografia, a psicofonia, as comunicações inteligentes. Mas, apenas por esse movimento inteligente da mesa, já se abriu um novo campo de coisas muito curiosas que tinham ali. Como é que uma mesa pode responder um comando, responder uma pergunta? Mesmo essa comunicação ainda muito rudimentar por batida, né? Batia regularmente, batia no chão, o número de vezes pedido. Como é que uma mesa pode fazer isso? Bom, então, esse fenômeno não é mais mecânico, é inteligente. Evidentemente, a inteligência não pode estar na mesa. Agora, a gente deveria entender qual a natureza dessa inteligência, né? Como Kardec vai colocar no próximo parágrafo. Precisaria, então, investigar mais para saber exatamente qual é a natureza dessa inteligência. Mas é muito interessante a gente ver, e aqui Kardec explica de forma muito didática, né, e sequencial, o desenrolar dos acontecimentos para e passo com as conclusões de Kardec. Ele se atinha sempre ao que o fenômeno estava demonstrando. Então, ele sempre fazia afirmações, conclusões, a partir do que o fenômeno demonstrava. Ele nunca fazia inferências levianas ou além do que o próprio fenômeno estava demonstrando, né? Isso é muito interessante. E aí, claro, se o efeito é inteligente, a causa deve ser inteligente, como ele está colocando aqui, a partir desse axioma, né? Então, axioma é um termo utilizado na filosofia para se referir a um certo princípio autoevidente, quer dizer, evidente por si mesmo, e que não precisa ser demonstrado, não precisa ser provado. A gente aceita ele como verdadeiro, e ele cumpre o papel de uma premissa, de um raciocínio, um princípio inicial de um raciocínio que você vai utilizar para fazer uma série de argumentos, para defender alguma tese. Então, axioma é como se fosse uma classificação, uma categoria de um tipo de princípio. Existem outros axiomas. Por exemplo, o todo é maior que as partes. Isso é um axioma que você aceita que é verdadeiro, ele é autoevidente, e você não precisa provar que ele é verdadeiro. Por quê? Porque se a pessoa exigir que eu prove todo o princípio que eu estou defendendo, cada princípio pressupõe um princípio anterior. Então, se a gente tiver que provar todo o princípio anterior, você chega numa regressão ao infinito e nunca prova nada, né? Essa explicação, inclusive, que o Cosme Massi dá. Então, a gente vai partir de algum pressuposto, né? E muitos filósofos, cientistas, isso não é uma coisa do espiritismo, né? A filosofia no geral, a ciência no geral, aceita como verdade, como pressuposto, o princípio de causalidade. O que Kardec está falando aqui, todo efeito tem uma causa, é o que os filósofos chamam de princípio de causalidade, que foi postulado pela primeira vez pelo Aristóteles. Aristóteles fez todo um estudo sobre a causa, o que seriam as causas, qual o papel das causas no mundo, e colocou, inclusive, que uma explicação científica é dar a causa de um fenômeno. Então, exatamente o que Kardec está fazendo aqui. Explicar um fenômeno é dar a sua causa, certo? Então, Kardec está buscando a causa do fenômeno e está raciocinando baseado nos fatos, né? Exato, José. E tu vê que o próprio relato que ele vai dando de como ele procedeu, como se observou as coisas, como se tirou conclusões, esse próprio histórico que a gente está vendo já vai mostrando como foi um comportamento genuinamente científico, né? Ele é simples, ele é fácil de entender, porque, nota, tu tem algo acontecendo, tu está tentando explicar o que está causando esse algo,
aí tu tenta usar o que já tem de conhecimento, né? Tu tenta usar a ciência já conhecida. Bom, mas o problema é que a ciência já conhecida, ela não pode explicar isso, porque, como ele mostra, não saiu da esfera do fenômeno puramente físico, mecânico, porque tem uma inteligência. Então, ao mesmo tempo que é profundo, é simples das pessoas entenderem. Eu percebi, olhando o próprio fenômeno, olha como é ABC de ciência, né? Eu mesmo observando as pessoas, qualquer pessoa que participasse ali, podia observar exatamente isso. Eu observo que o fenômeno, ele demonstra uma intenção, uma inteligência por trás. Então, ele não pode ter uma explicação puramente física. É como se a gente tivesse sentado na nossa casa e, de repente, algum objeto se movesse. Vamos tentar imaginar a gente nessa situação. Daqui a pouco a gente diz, não, mas foi o vento que derrubou, foi alguma coisa, mas daqui a pouco o movimento começa a demonstrar uma intenção, né? Eu peço para ele ir para um lado, ele vai, eu peço para ele subir, ele sobe, eu peço para descer. Bom, já não pode ser mais uma coincidência puramente física, né? Ele tem uma inteligência ali. E nota que, naturalmente, a pergunta que qualquer pessoa faria, seguindo uma lógica, bom, tudo bem, eu já sei que há um fenômeno, que ele tem uma inteligência por trás, que agora vem a pergunta, que inteligência é essa? Nota que é uma lógica simples, porque é o que as pessoas perguntariam, bom, então que inteligência é essa que está movendo os objetos? Qual é a natureza dela, né? O que ela é? O que é ela, né? Inteligência é essa que vai mover a mesa e vai obedecer, inclusive, ordens, né? Então, eu acho que esses parágrafos, eles são simples e, ao mesmo tempo, mostram Kardec fazendo ciência, né? Nota, ele não está imaginando alguma coisa, criando uma... Não, é uma simples observação de um fenômeno, usando também a racionalidade, a lógica, né? Então, o próprio histórico do espiritismo é também um fundamento da ciência espírita, mostrando como Kardec fez uma ciência, porque é só acompanhar, é como tu bem colocaste, né? Esse uso desses princípios, esse modus operandi, ele é comum em todas as ciências. É isso que as pessoas também precisam entender. Não é uma coisa que só Kardec fez, Kardec inventou. Genuinamente o básico de qualquer ciência funcionar desse jeito. Então, por isso que o espiritismo ele não faz nada extraordinário no sentido que ele inventou a roda. Ele só está lidando com um fenômeno novo, por isso que nasce uma teoria nova, porque é um fenômeno novo. Exatamente. É muito interessante porque você falou uma coisa interessante, né? Kardec tem um raciocínio simples aqui. E são perguntas que qualquer pessoa, usando bem a sua razão, não tendo preconceitos, ela faria. Pô, se o fenômeno é inteligente, deve ter uma causa inteligente. Qual é a natureza dessa causa? Todo mundo vai querer saber qual é a natureza dessa causa, dessa inteligência. E aí você vai investigar. Então, Kardec ele teve esse cuidado de não ter preconceitos, não ter ideias preconcebidas. O fenômeno chamou a atenção dele, né? E ele, por algum motivo, ele viu que tinha algo de interessante ali, porque como a gente vai ver adiante, muitas pessoas se ocuparam dos fenômenos, e quando a febre passou, né? Como o próprio Kardec vai dizer, quando a febre passou, as pessoas abandonaram aquilo e foram para o próximo passatempo, para o próximo entretenimento. Ele não, ele e muitas outras pessoas, não só ele, né? Viram que tinha algo interessante ali no fenômeno. E quando você fala que ele, claro, você tem toda a razão, não inventou a roda. Kardec conhecia as ciências. Se a gente pegar o capítulo Caráter da Revelação Espírita, o primeiro capítulo da obra Gênese, a gente pode até extrair uma visão de ciência de Kardec ali, como ele via a ciência, porque ele fala que uma ciência se desenrola como consequência da outra, né? Você tem primeiro a física, depois você teve a química,
Depois você teve vários campos que viriam a se constituir como a biologia, mas que ainda eram campos separados, como a zoologia, fisiologia, etc. E uma ciência ela não seria nada sem a outra, Kardec diz, né? Então, Kardec era um homem de ciência que conhecia essas ciências. Então, ele, como está demonstrado aqui no Espiritismo, ele soube como observar os fenômenos, extrair as conclusões, as deduções úteis, né, para construir uma ciência do zero, que não é fácil. Veja, você fazer uma iniciação científica, fazer um mestrado, um doutorado, para fazer uma pesquisa científica já não é fácil. Agora, você criar uma ciência do zero, às vezes a gente não para pensar o empreendimento que foi essa obra de Kardec, você criar uma ciência do zero e fazer as afirmações que ele faz, criar uma ciência da alma, que existia muita descrença com relação a isso. As pessoas, os homens de ciência, os filósofos acreditavam que era impossível fazer isso, que era impossível. E Kardec dominou no peito e falou, não, vamos fazer, os fenômenos estão aqui, estão diante de nós. Eu não posso ter preconceito, não posso ignorar esses fenômenos. Vamos fazer. Então é um empreendimento incrível, assim, incrível começar essa ciência do zero, uma ciência da alma, coisa que ninguém tinha feito antes, é realmente incrível. E o último detalhe sobre isso é que aqui no caso, Kardec está esse raciocínio, buscando a causa do fenômeno, está criando uma ciência nova. Mas você tem esse tipo de raciocínio nas próprias mudanças científicas, das ciências já conhecidas, ou no avanço das teorias científicas, você tem esse mesmo raciocínio. Se vocês pegarem a evolução da teoria atômica, a gente até aprende na escola, né, nas aulas de química, tem lá o modelo de Thomson, depois de Dalton, depois de Rutherford Bohr, muda da bola de bilhar para o pudim de passas, etc, etc, né? A gente aprende na escola. Exatamente esse tipo de raciocínio. Então, quer dizer, você tinha um modelo que explicava o que seria o átomo. Novos fatos, no caso desse contexto, novos experimentos davam ensejo a características diferentes do fenômeno, que a teoria já não estava abarcando mais. Então você precisava formular uma nova teoria, uma nova hipótese para conseguir abarcar aquele fenômeno novo que estava se apresentando. E aí você faz uma mudança na teoria, faz um ajuste ou uma mudança profunda na teoria baseado exatamente nesse raciocínio, que você, para explicar um fenômeno, você tem que buscar a causa, né? Então, isso ocorre, é extremamente comum nas ciências. E você vê como realmente, como vocês disseram, Kardec fez uma ciência aí, né? Porque ele une razão e experimentação, né? A razão e a experimentação unidas, né? Então isso já constitui uma ciência, né? E vai deduzindo logicamente com as observações. Ele não partiu de nenhuma ideia pré-concebida ou puramente abstrata. Ele partiu de uma observação e fez conclusões lógicas, né? Dedutivas. Né? Exatamente. Você tem a indução e a dedução, né? Aqui ele faz a dedução a partir dos fatos. Exatamente, Eric, é isso mesmo. E é bem como o José colocou, que às vezes os próprios nós do meio espírita, a gente não para pensar no quão genial alguém tem que ser para desenvolver uma ciência, para fazer uma ciência surgir, desenvolver, porque às vezes as pessoas ignoram que Kardec era um gênio, né? Porque uma é saber fazer ciência, que é uma coisa que exige, que ele demonstra, e ele vai demonstrar no decorrer, né, do trabalho dele, como ele bem sabia fazer. E outra é ele saber fazer uma ciência do zero, aplicar o método científico num fenômeno novo, num objeto de estudo novo. E ele foi tão genial que antes dele ninguém fez, e depois dele a gente nota alguns teóricos, pessoas que tentam estudar ou
criar alguma teoria sobre a existência, né, da alma, a dificuldade que elas encontram para saber fazer ciência disso. Então, a gente vê como ele era alguém preparado, né, alguém capaz de conseguir fazer isso, que não é uma coisa fácil. Porque agora a gente pega tudo prontinho, né, tá tudo ali ordenado, explicado, tem uma sequência lógica, mas imagina do zero, o caos que é, a quantidade, a infinito de questões e pontos que tu tem que partir de um ponto, tem que ir desenvolvendo, não pode ter contradição, tu não pode ter ideia preconcebida, tu tem que saber extrair do fenômeno as conclusões. Então é todo um complexo que é importante ressaltar isso para as pessoas entenderem o tamanho do trabalho que ele teve e da importância que Kardec teve, né? Que às vezes as pessoas pensam que ele simplesmente pegou textos prontos, colocou em uma forma organizada nos livros, publicou, mas é muito mais complexo e difícil o trabalho que ele desenvolveu, né? Que é desenvolver uma ciência. E às vezes isso é ignorado, e ele vai mostrando como ele dominava, como ele tinha uma capacidade de olhar, porque eu sempre gosto de fazer uma relação com o nosso cotidiano. Nós que somos, nós, eu digo, humanidade comum, né? A gente está diariamente se deparando com centenas, milhares de fenômenos que a gente não sabe nem explicar, que nem nos desperta algum tipo de reflexão ou busca de causa. Então, nota que o papel de um bom cientista, né, o quanto eles nos auxiliam, porque eles pegam fenômenos corriqueiros e conseguem tirar daquilo ali uma explicação para as leis da natureza, né? Todos os grandes cientistas foram assim, inclusive Kardec, né? Milhares de pessoas tomaram contato com esse fenômeno das mesas girantes. Milhares de pessoas. Mas as pessoas não conseguiam nem enxergar naquilo ali uma possibilidade de uma coisa mais profunda, de extrair uma teoria que iria modificar a humanidade como um gênio, como Kardec fez. Então, isso é próprio dos grandes cientistas, né? Eles olham para os fenômenos, para a natureza, para o dia a dia, e eles conseguem tirar dali coisa que depois a gente aprende com eles, né? Mas isso demonstra o que eu quero ressaltar, que é o valor de um grande cientista, e nesse caso aqui falando de Kardec, né? Exatamente. Você comentou um ponto interessante, Michel, sobre as tentativas de criar ciência sobre os fenômenos que depois vieram a ser chamados de fenômenos psíquicos, né, no século XX. O Silvio Chibeni tem um artigo interessante sobre isso, falando dos erros dessas tentativas do século XX de criar ciência sobre isso. Por quê? Porque o pessoal tentou importar métodos quantitativos usados em outras ciências, nas ciências naturais, na psicologia, para tentar investigar esses fenômenos psíquicos, né? E Kardec não caiu nesse erro. É muito interessante, porque é curioso que, por vezes, ele se refere ao médium, à capacidade do médium, como a potência do médium, ou o poder do médium, né? Quer dizer, tem médios que têm uma capacidade mediúnica superior e outros têm uma capacidade mediúnica inferior. E ele falava potência, poder. Mas ele nunca caiu no erro de tentar criar uma equação, uma variável, como a física, como as ciências naturais fazem, para tentar calcular o poder do médium, percebe? Ele entendeu que se essas inteligências são uma alma, a alma dos homens que viviam na Terra, como ele vai colocar depois, essas almas elas podem se comunicar e dizer como é o funcionamento do mundo espiritual. Ele resolveu fazer uma ciência qualitativa, investigar os aspectos desse mundo espiritual, mas através da comunicação e da observação dos fatos também, né? Porque no espiritismo não tem só... você não conhece o mundo dos espíritos só pelo que os espíritos dizem, mas pelos fatos que se apresentam, né? Como Kardec deixa bem claro lá no Caráter da Revelação Espírita, esse capítulo da Gênese. Então, no século XX, o pessoal tentou usar método estatístico, por exemplo, para tentar dar uma cara de ciência para o negócio, mas uma ciência,
Um erro que o cientista não pode cair é usar um método que não é próprio para investigar aquele objeto. O objeto é quem vai determinar o método útil para ser investigado. Não é o cientista pegando um método estranho àquele objeto, porque senão não encaixa. Então o pessoal tentou, por exemplo, houve tentativas de... Era um tipo de experimento que se fazia, né? Pedia para o médium tentar acertar a carta de baralho. Então o cara não via a carta e ele tentava... Aquela coisa de adivinho, né? E aí eles tentavam medir estatisticamente quantas vezes o médium acertou, quantas vezes errou. Então eram essas tentativas. Até eu fui assistir um filme recentemente, faz uns meses já, na verdade, aquele filme Caçador de Fantasmas, os Ghostbusters. É um filme lá dos anos 80. E é muito curioso, porque a primeira cena do filme é exatamente essa. Exatamente isso que eu falei. Os caras são professores de universidade nos Estados Unidos, que é onde ocorriam essas pesquisas, né? E ele tá com uma médium tentando fazer ela adivinhar a carta lá. Exatamente a cena, é muito curioso. Enfim, mas Kardec não caiu nesse erro, né? De tentar usar método estatístico, de tentar usar método quantitativo para investigar os fenômenos. Ele usou o método certo, que é o método em geral da ciência, o método experimental, trabalhando com a razão e com os fatos, como o Eric falou, trabalhando com esses tipos de raciocínios, né? Indução, dedução, e criando as leis gerais, e utilizando esse instrumento da mediunidade, né? Esse instrumento da mediunidade. Então, a gente vê que Kardec soube trabalhar muito bem com tudo isso. E é interessante isso que você falou, né? Kardec, até ele fala, né? Não se deve testar os espíritos como se faz com a química, né? Porque os espíritos não estão a nosso capricho, né? São seres de livre-arbítrio, né? Então, ele até compara com a zoologia, né? Por exemplo, o animal, o zoólogo, ele espera o fenômeno acontecer, né? Ele apanha o fenômeno, né? Não, então, se tentou outros métodos que na parapsicologia, da metapsíquica, né? Que vieram do moderno espiritualismo, que não deu certo, né? O único paradigma que deu certo e que fez uma psicologia, uma ciência da alma de fato, foi o espiritismo em Kardec, né? E foi assim, né? Kardec foi deduzindo, né? Ele primeiro deduziu que era uma origem inteligente, né? Depois deduziu que não podia vir do médium, né? Porque o médium falava de coisas que ele mesmo não sabia, até médiums analfabetos escreviam em outras línguas, enfim. E aí o próprio fenômeno, né, por ser inteligente, revelou sua natureza, né? Nós somos as almas que viveram na Terra ou em outros mundos. E aí, a partir disso, ele foi construindo, né, dedutivamente, e viu que as opiniões dos espíritos variavam, né? Daí veio o entendimento que havia uma escala, e aí o controle universal, né, a escala espírita. Então foi tudo deduzindo pela observação. E aí tirando as conclusões filosóficas e morais, né? Porque outros pesquisadores da época, né, William Crookes, Wallace, eles viam apenas o aspecto fenomenológico, né? Kardec viu bem além das mesas girantes e tirou dali uma filosofia e uma moral, né, que nos ajuda. Exato, é bem isso, Eric. Ainda para a gente concluir essa questão, é uma coisa que eu costumo falar bastante sempre para quem estuda comigo, que é uma coisa que a gente tem que se acostumar e prestar bastante atenção. Muitos caminhos que Kardec não tomou, não seguiu na construção da ciência espírita, muitos estudiosos do espiritismo, mesmo na época dele, mas muitos depois, raciocinaram da seguinte maneira: Kardec não foi por aquele caminho, então é uma coisa que ainda falta a gente fazer, então precisa de um complemento, eu preciso ir lá e preciso fazer e trilhar aquele caminho que Kardec não percorreu. É um ponto que ainda está incompleto na teoria.
Só que muitas vezes esse raciocínio que muitos estudiosos no meio espírita fizeram, eles não entenderam que o Kardec não foi por aquele caminho, não porque ele deixou um ponto em aberto ou incompleto, mas justamente porque ele sabia os erros no sentido metodológico, no próprio sentido epistemológico, de ir por aquele caminho. Quando se Não trata porque do ele não tivesse pensado, né? não porque ele não tivesse pensado, ou não sabia, ou ele errou naquele ponto. Não, ele justamente não foi por aquele caminho porque ele sabia que aquele caminho era equivocado, não traria problemas para a teoria. Então é curioso porque as pessoas acham que algo vai complementar ou corrigir, mas que na verdade foi uma sabedoria de Kardec não fazer, não tratar ou não ir por aquele caminho. E é isso que eu acho importante. O nosso grupo, que é um dos grupos que quer mostrar essa genialidade de Kardec, que às vezes as pessoas não sabiam que ele tinha, né? Porque às vezes se diminui a figura dele, e é importante a gente já começar a se orientar desde o início do nosso estudo. As pessoas vão ver, estudando aqui conosco, como ele foi certeiro e sábio nas escolhas que ele fez na construção da ciência espírita. E não que ele foi ingênuo em algumas partes e que agora alguém vai tentar... E todas as pessoas que tentaram ir, pelo menos no meu entendimento, muitas pessoas que eu vejo tentar teorizar coisas e ir por um caminho que Kardec não foi, elas criam diversos problemas ou contradições que ele, justamente por saber disso, não criou e não foi por esse caminho. Né? Eu acho que isso é muito importante de salientar para as pessoas que forem nos ouvir. Exatamente, eu concordo com tudo que você falou, é isso mesmo. Eu queria só retomar um ponto que o Eric falou sobre não colocar os espíritos à prova, né? Kardec enfatiza isso várias vezes em O que é o Espiritismo, e ele está correto, porque todo fenômeno na natureza, independente de qual ciência seja, biologia, química, física, você precisa se colocar nas condições para observá-lo, né? A gente já comentou isso algumas vezes. Então, para você quer observar os fenômenos espíritas, você tem que cumprir algumas condições. Você tem que não pode querer colocar os espíritos à prova. Você deve ir com um desejo sincero de se instruir. Você deve se instruir pela teoria primeiro, etc, etc. Todas aquelas recomendações que Kardec faz, né? Então, nenhum fenômeno ele vai se apresentar da maneira exatamente como o experimentador deseja. Claro, às vezes em laboratório ele consegue reproduzir um fenômeno, mas mesmo para reproduzir ele tem uma série de condições a cumprir, ele tem instrumentos a utilizar, ele precisa calibrar da maneira correta aqueles instrumentos, ele tem uma teoria prévia que vai direcionar a observação do fenômeno, ele não faz essa observação completamente imparcial, do zero, neutro, né? Ele já tem uma teoria por trás que vai direcionar a observação do fenômeno. E tem uma série de fenômenos naturais, o exemplo que eu sempre dou é do eclipse, né? Suponha que uma pessoa ela é cética, não acredita que uma lua cheia pode ser tampada de repente, uma noite. Aí a pessoa fala, não acredito, só vou acreditar se ocorrer hoje aqui na minha janela a lua for tampada. Aí o astrônomo vai falar para ela, olha, isso não vai acontecer, porque esse fenômeno vai ocorrer só daqui 2 anos, em 2025, no dia tal, etc. E ainda assim, quando chegar lá no dia, a pessoa pode não conseguir observar, por conta das condições do clima, ou do local geográfico que ela está na Terra. Então, existe uma série de condições que a pessoa deve cumprir para poder observar o fenômeno. E com o espiritismo não é diferente. Não é diferente. Isso é importante, né? Porque muita gente fala assim, não, os fenômenos espíritas, eles não são científicos porque eles não são replicáveis. Mas, na verdade, eles são replicáveis, mas você tem que se colocar no modo certo para ser replicado, né? Não testar os espíritos, né? Eu dei o exemplo da zoologia, né? O zoólogo ou o antropólogo, por exemplo, ele não tem que ficar provocando. Ele vai estudar uma tribo indígena, ele não vai lá ficar provocando o comportamento, senão ele vai interferir até. Ele espera que aconteça, né? Eu sempre dou o exemplo também das ondas gravitacionais na própria física, né? Não dá para replicar, né? Foi observado em 2 laboratórios lá
porque foi algo excepcional. Então, mesmo a física hoje em dia não é replicável, mas não é ao bel prazer do cientista, né? Então a pessoa chega no centro e fala assim: eu quero ver essa mesa voando, senão não é ciência. Não é assim que funciona, né? Exatamente. O exemplo que você deu, Eric, acho que até Kardec comenta esse exemplo do zoólogo, né, do naturalista, é muito bom, porque para observar o comportamento de um animal, não adianta o biólogo falar assim, não, eu vou observar os hábitos alimentares da onça pintada, mas eu vou lá no Pantanal em horário comercial, que é o horário do meu trabalho, né, das 8 às 6, para tentar observar. Sendo que, se não me engano, a onça pintada tem hábitos noturnos de alimentação, certo? Então, é por esse motivo que os biólogos vão lá, colocam uma câmera escondida no mato e conseguem filmar a onça caminhando, eventualmente caçando, etc. Porque você precisa arrumar alguma maneira de conseguir se adaptar à característica do fenômeno. E não o contrário, não tentar forçar o fenômeno a atender a maneira como você quer, porque não vai acontecer. O exemplo que o Eric deu do antropólogo, você vai estudar uma tribo indígena, muitas vezes teve pouquíssimo contato com o ser humano lá no meio da Amazônia. Fala, não, paga uma passagem para os indígenas virem até a cidade para a gente entrevistá-los. Não faz sentido. O antropólogo tem que ir lá. Ele tem que ir lá observar em loco o negócio. Inclusive, o antropólogo ele precisa se inteirar na tribo indígena, respeitar os protocolos, os rituais, para poder ter a confiança e poder investigar bem aquele grupo. É toda uma adaptação do cientista. Não faz sentido falar, se a mesa não girar agora aqui na minha frente, eu não acredito. Se o espírito não aparecer na minha frente aqui, eu não acredito. Então, as pessoas, elas mostram que não conhecem o básico de ciência, né? Quando afirmam esse tipo de coisa. É muito importante a gente tratar disso, né? Habituar a quem quer estudar a doutrina a pensar sobre essas questões, a refletir sobre isso, para não, porque às vezes a gente é levado a não fazer certas reflexões, ou a gente nunca ouve alguém falar. Vejam bem, a gente está tratando do histórico do espiritismo, né? Ele vai mostrando o fenômeno que surgiu, as reflexões e conclusões em cima desse fenômeno observado. E às vezes as pessoas pensam, é muito comum quando se fala assim, vai ter um congresso sobre ciência e espiritualidade, vai ter um congresso sobre ciência e o espírito. E é muito curioso que geralmente quando é esse tipo de tema, a gente vai ver o que o palestrante fala sobre experiência de quase morte. O que atualmente a medicina já trouxe sobre experiência de quase morte. Mas olha que curioso, as pessoas entendem que isso é um trabalho científico. Realmente é um trabalho científico que muitos estudiosos, psiquiatras, médicos no mundo inteiro fazem. Mas elas não enxergam que isso aqui que Kardec está relatando também é um relato científico da doutrina espírita, onde eu estou apresentando os fenômenos espíritas e o modo como o teórico ali observou, o que ele concluiu. Né? Às vezes as pessoas acham que só aquilo que veio de outros cientistas é ciência do espírito, mas elas não conseguem entender que isso aqui também é. Claro, a gente não vai entrar agora, porque a gente vai procurar seguir o texto, mas depois a gente vai ver como o peso que tem o fenômeno das mesas girantes comparado, inclusive, aos próprios fenômenos de quase morte, como esse caminho que o Espiritismo tomou de ter analisado lá no século XIX as mesas girantes, eles também têm implicações fortes para as conclusões. Porque nota que quando eu estou estudando o fenômeno de quase morte, eu ainda estou envolvendo um cérebro ali. Há um cérebro envolvido na própria experiência. Aqui, quando eu tenho as mesas demonstrando um efeito inteligente, nem o cérebro eu tenho. Então, no ponto de vista de tu tentar
combater a ideia materialista é ainda mais forte ainda. Porque num fenômeno de quase morte eu ainda posso dizer que tem um cérebro ali. E na mesa eu nem isso tenho. Porque os materialistas vão tentar mostrar que tudo é fruto do cérebro, né? Então, o que eu estou querendo mostrar aqui para as pessoas é que esses relatos aqui das obras de Kardec são tão científicos quanto os outros, né? E, inclusive com desenvolvimentos muito maiores. Porque às vezes eu noto que as pessoas acham que uma coisa é ciência e a outra não é, né? Agora a ciência está tratando do espírito. Agora a ciência vai provar o espírito. Mas a gente já tem uma ciência, que fez isso, que estudou isso, que desenvolveu isso, né? Às vezes há uma desvalorização por falta de conhecimento. As pessoas se entenderem que isso também é científico, né? Sem dúvida, Michel. Eu já ouvi isso várias vezes. O que eu considero um erro. Alguns espíritas dizerem, olha, quando é que a ciência vai reconhecer a realidade do espírito? Veja, já existe uma ciência que demonstrou a existência da alma, a existência e a sobrevivência da alma. Essa ciência já está criada e ela já reconhece, porque é ela que tem que reconhecer. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer, o espiritismo não é da alçada da ciência. O Cosme Massi sempre ressalta isso também. Cada ciência tem o seu campo de investigação próprio. Cada ciência deve saber muito bem quais são seus limites, qual é a fronteira entre uma ciência e outra. A gente não deve ficar esperando que a física, a química e a biologia reconheçam a existência da alma. Se reconhecerem ou não, não conta muito para esse fato, percebe? Mas se o espiritismo ou se a economia começar a negar a lei da gravitação, os físicos vão falar, tá bom, podem negar o quanto for, não... ou podem aceitar também, não faz muita diferença para a realidade da lei, Então, os espíritas, eles têm esse pensamento de ficar esperando quando a ciência vai reconhecer. Olha, é muito bom se os cientistas reconhecerem, porque eles vão estar reconhecendo mais uma lei natural, mais uma força natural que existe na natureza, e vão estar alargando o próprio conhecimento deles sobre a própria natureza. Porque é de interesse de todos. É de interesse da ciência investigar as leis da natureza. Mas como Kardec coloca também nesse capítulo, que eu já mencionei várias vezes, né, da Gênese, o capítulo número 1, as ciências ordinárias, materiais e o espiritismo se completam um ao outro. Porque o espiritismo investiga o princípio espiritual e as ciências investigam o princípio material. E um não pode ser explicado sem o outro. Quer dizer, os fenômenos espirituais não são explicados somente pelas ciências materiais. E o espiritismo, como Kardec coloca lá, sem as ciências materiais, faltaria apoio e controle, né? Para exatamente estabelecer os limites de até onde vai a explicação física, até onde vai a explicação espírita, que é exatamente o que a gente está lendo aqui no parágrafo. Então, essas tentativas, como você colocou, por exemplo, as EQMs, né, experiência de quase morte, são interessantes. Eu acho que a medicina deve estudar mesmo, e quanto mais estudos desses houverem dentro da academia, melhor, porque são são fenômenos muito instigantes, né, muito intrigantes. A pessoa relata, ela teve ali uma morte cerebral, e ela relata que viu a ação dos médicos, viu a ação dos enfermeiros, tal. Depois ela volta para o corpo e começa a relatar o negócio. Então deve ser investigado. Mas o que as pessoas não percebem é isso, que já existe uma ciência demonstrando exatamente que a alma existe e que essa premissa do materialismo é falsa. Isso já está demonstrado. Então, seria muito bom se os cientistas que investigam essas experiências utilizassem o espiritismo como apoio, né? Eles poderiam dizer, olha, como o espiritismo já demonstrou que a alma existe e esse fenômeno das EQMs apresenta tais e tais características, existe uma altíssima probabilidade de que seja a alma da pessoa que está fora do corpo e dando aquele relato. Agora, se eles combinassem isso com o método da ciência espírita, eles iriam falar, vamos fazer uma reunião mediúnica,
Vamos evocar o anjo guardião da pessoa que teve essa experiência, para o anjo guardião dizer o que rolou ali, né? Daria um salto qualitativo muito grande. Mas a gente sabe que a academia ela ainda tem uma certa resistência, né? Uma certa não, bastante resistência em aceitar que o espiritismo é uma ciência genuína. Eric, a gente tem até aqui sobre o que foi tratado alguma questão que alguém tenha mandado, ou podemos seguir e ler o próximo parágrafo? O pessoal só comentou concordando, né, sobre essa questão do movimento espírita. Realmente, eu já vi muita gente falando que, por exemplo, pessoa falando que a parapsicologia é a parte científica do espiritismo, né, e não faz sentido nenhum, né. A parapsicologia não tem nenhum paradigma que unifique, né. São vários pesquisadores falando coisas completamente diferentes, né. Alguns até caindo para o ateísmo, materialismo, enfim. Então, ciência espírita é Kardec, né? Agora a gente pode continuar lendo. Vou colocar o texto aqui de novo na tela. Aí, Michel, pode continuar lendo o próximo parágrafo. Eu vou ler então, daí depois a gente já comenta. Qual era a natureza dessa inteligência? Essa era a questão. A primeira ideia foi a de que podia haver um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes, mas a experiência demonstrou logo a impossibilidade disso, porque se obtiveram coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e até em contradição com suas ideias, vontade e desejo. Ela só podia, então, pertencer a um ser invisível. O meio de certificar-se era bem simples. Bastava iniciar uma conversa com essa entidade, o que foi feito por meio de um número convencional de batidas, significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto. Obtiveram-se, dessa forma, respostas para as diversas questões que se lhe dirigiam. Esse é o fenômeno que foi designado pelo nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram dessa forma, interrogados sobre sua natureza, declararam ser espíritos e pertencer ao mundo invisível. Como se tratava de efeitos produzidos em um grande número de localidades, pela intervenção de pessoas diferentes e observados por homens muito sérios e esclarecidos, não era possível que fossem joguete de ilusão. Então, olha, é um parágrafo bem profundo, bem denso, né? Com certeza a gente vai ficar só nele até o final, acredito, porque a gente já havia comentado, né? A partir do momento que tem uma inteligência se manifestando, a pergunta é: que inteligência é essa? E aí ele já relata aqui a primeira ideia. Imagina, a primeira tentativa de explicar a inteligência que estava ali movimentando as mesas era um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes. Imagina, a gente tem ali pessoas em volta de uma mesa e essa mesa está se movendo e obedecendo ao pedido dessas pessoas. Então, naturalmente, as pessoas pensaram, bom, de alguma maneira, que a gente não sabe como, é o próprio reflexo do pensamento dessas pessoas que estão ali, que estão interferindo naquela mesa. É um raciocínio natural, de uma certa maneira, pensar isso, né? Mas aí nota o observador, né? Como ele diz ali, logo se demonstrou que não podia ser. Por quê? Ele diz, por que se demonstrou que não podia ser? Porque a mesa, ela dava, ela se comunicava, tinha uma comunicação ali que dizia coisas que estavam acima da inteligência das pessoas presentes. Então, como é que poderia ser algo da cabeça das pessoas presentes, se está dizendo coisas que essas pessoas presentes não sabem, ou então contrárias ao que essas pessoas pensavam ou desejavam. Então eu digo assim, olha, a mesa está se movendo porque é reflexo do pensamento de quem está em volta, tá, mas a mesa ela está demonstrando uma intenção contrária às pessoas que estão ali. Então nota que contradiz essa explicação. Logo,
Não pode ser essa explicação, há uma contradição. E aí é uma coisa que as pessoas às vezes não sei se pensam também, mas nota, se eu posso fazer perguntas para a mesa e ela responde, e ele diz ali o modo, né? Através de batidas eu digo, olha, por exemplo, uma batida quer dizer A, 2 batidas quer dizer B, 3 batidas C. Então imagina, eu estabeleço uma maneira de me comunicar, vou anotando ali, formando palavras e frases, então eu estou me comunicando, por isso que ele diz, né, mesas falantes. Se eu posso fazer perguntas e a mesa está respondendo, uma pergunta muito natural eu posso fazer. Se eu estou procurando entender a causa daquilo, né? Eu pergunto para a própria mesa, né? O que é você? Quem é você? Que é o que foi feito, né? Ele diz ali, todos os seres que se comunicaram, interrogados, né, sobre a sua natureza, eles disseram, se declararam ser espíritos e que pertenciam ao mundo invisível. Então, nota, eu faço, como eu tenho um meio inteligente de comunicação, eu posso perguntar para a própria mesa, e ela dá uma explicação, e ela se declarou serem espíritos e pertencer ao mundo invisível. Não foi nenhuma conclusão, pelo contrário, as pessoas pensavam que era um reflexo do pensamento das próprias pessoas. A própria mesa deu uma outra explicação. Entende? Que curioso e que racional que foi todo o processo para se chegar a essa conclusão, né? Sim, com certeza. Se a gente parar para pensar, é muito natural. Se a mesa pode se comunicar, então vamos perguntar para ela o que ela é, ou o que quem está respondendo através dela é, né? Seria o sonho de qualquer cientista, imagina. Os cientistas têm um trabalho enorme para investigar uma entidade como o elétron, por exemplo, o átomo. Se essas entidades pudessem se comunicar, dizer o que elas são, seria o sonho de qualquer cientista. O que você é, quais são as suas propriedades. Os cientistas precisam fazer uma série de experimentos sofisticados para investigar as propriedades do átomo, do elétron, etc. Então, se esses objetos da ciência pudessem dizer o que eles são, seria o sonho de qualquer cientista. E é muito natural, muito racional que Kardec perguntasse, é claro. Então, é como você falou, Michel, do momento que a mesa ela começa a responder, que é o fenômeno da mesa falante, né? E apresenta pensamentos contrários aos pensamentos dos médiuns e dos assistentes, essa inteligência ela mostra uma independência. E aí já é o segundo passo que Kardec dá, né? Então, primeiramente é o fenômeno mecânico para o fenômeno inteligente, depois é você investigar qual é a natureza dessa inteligência. Investigando a natureza, você conclui que a natureza dessa inteligência ela não é o médium ou os assistentes. Então, essa é uma inteligência invisível, oculta. Não é nenhum de nós, não é o objeto, é uma natureza invisível, oculta. E aí, esses seres, como diz Kardec, e é curioso que ele fala, todos os seres que se comunicaram disseram que eram espíritos. Então, isso é algo que a gente comentou também no estudo passado, né? Não foi Kardec, provavelmente, né? Não foi Kardec que deu o nome de espíritos, né? Foram eles mesmos que disseram, nós somos espíritos, e depois vão dizer, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Então, isso é muito interessante observar essa evolução dos fenômenos e a explicação que Kardec dava, a reflexão que ele faz em cima do fenômeno. O Jones está comentando alguma coisa, né, Eric? Exatamente. O Jones comenta aqui que a mesa é um instrumento, né? Porque o próprio Kardec se mostrou cético no início, né? Como uma mesa pode ter cérebro, né? Na verdade, a mesa é só um instrumento que os espíritos se utilizam através dos fluidos, né? É o efeito, não a causa. A causa é inteligente, está nos espíritos, né? Mas é interessante esse texto que a gente leu, né? Porque, como eu disse lá no Livro dos Médiuns, no capítulo dos sistemas, né? Kardec fala dessas teorias, né? Muitas teorias
E uma delas é de que vinha na inteligência do médium, dos assistentes, ou até do universo inteiro. Teve uma teoria lá que diz que vinha do universo inteiro, né? E como é que caoticamente, telepaticamente, o médium ia pegar uma personalidade, né? Por exemplo, um falecido seu se comunica, né? Como é que o médium caoticamente ia na sua cabeça inconscientemente pegar as informações e reproduzir uma personalidade, né? É uma explicação muito mais extraordinária do que os espíritos, né? Então, para não aceitar os espíritos, as pessoas caíam em teses até mais ridículas, né? Tem um autor chamado René Guénon que ele era tão contra o espiritismo que, para não aceitar o espiritismo, ele acreditava na teoria dos gnomos, né? Que eram gnomos que faziam. Teve outra teoria da Madame Blavatsky que falava dos cascões astrais. Então, a pessoa, para não aceitar o espiritismo, apelava para qualquer coisa, né? E aí vem a navalha de Ockham, né? É a mais simples, a mais racional, a que explica melhor a totalidade dos fenômenos, né? Porque, por exemplo, alguns diziam é o sonambulismo, mas o sonambulismo pode explicar parte, mas o que explica o todo é a doutrina espírita, né? Que explica o todo, né? E aí é interessante que ele fala aí, né? Joguete de ilusão, porque tinha essa teoria também da ilusão, né? Dos transtornos mentais, né? Mas como é que a América, depois a Europa toda, foi vítima de uma ilusão, né? De um transtorno mental. Então estava todo mundo doido, né? A América toda, a Europa toda, pessoas sérias, cientistas, né? Prêmios Nobel, cientistas sérios, né? Kardec, que era um pedagogo, então isso não tem pessoas honestas, né? Que tinham desinteresse. Então, realmente, é as outras teorias todas as outras teorias foram ideias preconcebidas. O espiritismo foi a única teoria que veio do fenômeno, veio dos próprios espíritos, né? Que não foi, é a única teoria que não foi preconcebida, né? Exatamente. É muito interessante a gente refletir sobre essa questão da inteligência, né? Que é fundamental para o espiritismo. Sempre que você quer constatar se tem uma inteligência ali, você faz uma pergunta, né? Isso é básico assim do ser humano. Tem uma inteligência, tem alguém aí, a gente até pergunta, né? Você não está vendo, você ouve um barulho, em filme tem muito isso. Tem alguém aí? Bom, se responder é uma inteligência, não pode ser mais um objeto inanimado, né? É a diferença essencial entre um celular novo desses smartphones que tem inteligência artificial, né? Você faz uma pergunta para o Google, ou o iPhone tem a Siri, né? Nem sei mais se é o nome Siri, há um tempo atrás era. Mas você faz uma pergunta. Oi, bom dia, que horas são? Aí a inteligência responde. Nesse caso, não é uma inteligência natural, é uma inteligência artificial, mas é uma inteligência. E se você pegar aquele Nokia tijorola, né, de 20 anos atrás, você faz uma pergunta para ele e não vai responder, porque não tem uma inteligência artificial ali, certo? Então, essa questão da resposta a uma pergunta formulada é o que vai caracterizar uma inteligência. É muito curioso que, veja, os espíritos são inteligências ocultas, inteligências invisíveis, né? Quando eu estava no mestrado, eu recebia vários e-mails, e muita gente recebe, né, para participar de pesquisas de psicologia. Então, a pessoa dizia assim, olha, responda um questionário, por exemplo, sobre saúde mental na pandemia, para eu inserir no meu mestrado, no meu doutorado. E esse questionário pode ser anônimo, não precisa pôr seu nome. Isso eu estou numa lista de e-mail da universidade, ou seja, a pessoa que está fazendo a pesquisa nunca vai saber quem eu sou. Mas por que é útil o resultado para ela? Porque se eu estou respondendo, então eu sou uma inteligência, ela nunca vai saber quem eu sou. Nunca vai saber. E esse é um resultado válido para a ciência. Então, é muito curioso a gente refletir sobre essa questão da inteligência. Se a inteligência, se alguma coisa, ela interage com você, responde uma pergunta formulada, ela reage a uma ação, né? Então, tem uma inteligência ali.
Sabe que eu brinco com meus amigos aqui, né? Quando eles dizem assim, mas tu viu que caiu um objeto da mesa, algum objeto qualquer, né? Eu tinha alguns amigos que já sabiam que eu era espírita, então quando acontecia uma coisa meio estranha, assim, de um objeto cair de uma maneira meio estranha de cima da mesa, eles diziam assim, tu viu que caiu, Michel? Eu digo assim, a questão é se caiu e vai voltar para a mesa. Aí que é a questão. Porque às vezes só cair tem uma explicação, é que nem uma luz piscando, né? Eu brinco, a luz, só porque a luz piscou, a gente não vai concluir que é algum espírito. O problema é se a luz começar a piscar e se comunicar comigo através da piscada, né? Mas voltando aqui, e nota de novo Kardec colocando os fenômenos, mostrando as diversas abordagens, mostrando por que ele vai ficar com determinada conclusão e não com outra, mostrando o problema da explicação, essa explicação do reflexo do pensamento das pessoas, né? As pessoas que tentam dizer, bom, realmente há um fenômeno, os objetos estão se movendo, há uma inteligência ali, mas não é um ser espiritual, não é uma alma que já morreu no corpo, não, é a própria inteligência dos seres vivos influenciando. E aí Kardec mostra as contradições dessa proposta, né? Aqui ele mostra, claro, de uma forma resumida, porque ele diz, a experiência demonstrou que aquela inteligência, ela se comunicava se contradizendo com os seres presentes, né? Então ela falava coisas contrárias, mas quem for estudar todas as obras de Kardec, principalmente todas as revistas, aí a gente vai ter diversos relatos, ou seja, relatos de fenômenos mostrando diversos fenômenos, diversos casos, diversas situações em que essa tentativa de explicação, que seja simplesmente um reflexo do pensamento das pessoas, como ela não consegue explicar todos os fenômenos, enquanto a teoria espírita consegue. Então ele vai mostrar diversos exemplos no próprio livro dos médiuns, né? Aqui ele dá a ideia geral, né? Olha, essa explicação ela não é completa, por quê? Porque o que a mesa ali está falando diz o contrário do que as pessoas, inclusive, estão querendo. Né? Muitas vezes, os membros participantes ali, eles queriam uma determinada resposta, então eles estavam querendo, e a mesa dava outra que ninguém tinha pensado. Então, como que poderia ser um reflexo do pensamento das pessoas que estão ali? Então, nota, e ele aqui no final do parágrafo, ele dá mais um ingrediente para a cientificidade do que ele está fazendo, né? Porque ele diz, são efeitos produzidos em um grande número de localidades. Então, também é outra característica que reforça o quanto foi não foi simplesmente um ou dois fenômenos que ele observou, são um grande número de fenômenos em diversas localidades, entre pessoas diferentes, né? Pessoas que inclusive não se conheciam, e também com pessoas sérias participando, né? Porque se tivesse só pessoas com ignorantes ou pessoas que levassem tudo na brincadeira, né? A gente podia dizer que os relatos eles estavam adulterados, né? Mas a gente tem grandes pensadores ali, pessoas sérias, idôneas participando. Então, nota, é um conjunto de coisas, como é a ciência é feita, né? É um conjunto de fenômenos, é um conjunto de situações, são comparações entre explicações que a gente vai vendo qual que não traz contradição, qual que explica de uma maneira mais lúcida, mais clara. Nota que a gente está vendo aqui o ABC da ciência, como ela é feita, como ela surge, né? Kardec vai mostrando a todo momento como ele vai tirando as conclusões dos próprios fenômenos e como ele vai pegando aquelas conclusões que melhor explicam o fenômeno e não trazem contradições, né? Então é muito importante as pessoas verem como é rico estudar esse histórico do espiritismo. Por isso que lá no Livro dos Espíritos ele já faz isso, né? Quem pega lá a introdução do Livro dos Espíritos, ele já traz tudo isso daqui. Né? Porque ele está fundamentando, ele está querendo mostrar que, olha, o que eu estou afirmando agora é fruto de todo esse trabalho, né? Ele não é simplesmente eu pensei, eu quis, ou eu vi pouco e já concluí, já publiquei um livro, já chamei isso aqui de verdadeiro. Não,
há todo um trabalho, e a gente vê como é um trabalho científico para se chegar a essa conclusão, mostrando como o espiritismo é realmente científico, né, e minucioso. A gente vai ver o passo a passo, né, de cada etapa, como vai seguindo. Isso aqui é muito belo, é impressionante, e eu sempre tenho esse pensamento de que o dia em que a grande massa espírita mostrar para o mundo novamente isso aqui que a gente está vendo, né, o quanto foi bem feito e bem construído, a gente vai ter de novo o espiritismo aí nas grandes discussões mundiais, né? Porque justamente porque os grandes estudiosos passaram a não ter mais acesso a isso aqui, né? E talvez a coisa tenha se perdido, porque foi muito bem feito, muito bem construído, né? E às vezes a gente acha que precisa de outra, às vezes a gente acha que outra coisa que veio depois e que não tem a mesma riqueza e rigor vai servir mais para provar alguma coisa do que isso aqui, né? E o que a gente está tentando mostrar aqui nesse estudo é como aqui está, né, a fundamentação e a riqueza de como o espiritismo foi construído, né? Isso aqui é muito forte, né? Porque muitas vezes, por exemplo, médiuns analfabetos psicografavam coisas, né? Médiuns ignorantes psicografavam coisas sobre matemática, psicografavam poetas desencarnados. Então não podia vir da inteligência do médium nem dos assistentes ali, que muitas vezes também não sabiam, né? Então é uma inteligência oculta, né? E se tivesse ficado na tipologia do sim ou do não, poderiam até falar que é por acaso, né? Mas quando foi para a tipologia alfabética, né? Para psicografia, psicofonia, aí teve toda uma riqueza de conteúdo que foi inegável, né? Então, realmente traz realmente a comprovação. Crianças também, né, Eric? Dando comunicação, não só comunicações de alto valor metafísico, filosófico, científico, como Kardec diz, né? Que claro que não poderia vir delas essas comunicações. Uma outra coisa interessante, né, gente, que eu penso às vezes as pessoas colocam aquela hipótese ou uma objeção da fraude, né? Kardec enfrentou essa hipótese na época. E, de fato, existiam aqueles shows de pessoas que queriam fraudar o fenômeno, né? Mas Kardec vai dizer, não é pelo fato de que existem vinhos falsificados que nenhum vinho seja bom, né? Ele vai dizer isso no que é o Espiritismo. Então, do fato de haverem algumas fraudes, não significa que todos os fenômenos são fraudes. Absolutamente não. E é curioso que às vezes as pessoas não param para pensar que fraude ela é um crime previsto em lei. É uma coisa muito grave, né? Então, às vezes, de forma leviana, as pessoas levantam essa hipótese sem parar para pensar nas consequências disso. Por exemplo, hoje em dia, um médico que se ele formular um remédio, começar a vender sem a regulamentação das agências do governo, etc., ele pode ser enquadrado no charlatanismo, na fraude, e ele vai sofrer um processo grave. Então, assim, você acusar os espíritas, acusar Kardec na época de fraude, a pessoa não para pensar que está acusando a honra da pessoa, e inclusive se ela não provar aquilo, se ela não provar a culpa, porque o ônus da prova é do acusador. Quem está fazendo a denúncia é que tem que demonstrar que o outro é o criminoso, né? Não o inocente provar que é inocente. Se ela não provar, ela pode sofrer o processo contrário, de difamação, de danos morais, etc., né? Então, às vezes, as pessoas não param para pensar sobre isso e vão formulando hipóteses levianas, porque as pessoas querem dar alguma resposta, né? Isso que é muito curioso. Elas querem dar alguma resposta. Mas é importante a gente parar para pensar e estudar a obra de Kardec, né? Que você estava comentando, Michel, que se o movimento espírita estudasse a obra de Kardec, o espiritismo ele poderia no futuro voltar a ser estudado por pessoas sérias e por toda
toda a sociedade, né? Isso ocorria no século XIX, né? Isso que é muito curioso. Mas eu acho que o movimento espiritualista moderno, né, do século XIX, ele foi tão amplo, tinha tanta coisa ali no meio, coisas sérias e coisas não sérias, que passou para a história como uma coisa que não é muito séria, que não tem nada de importante ali, né? E sendo que a pessoa precisaria separar o que é sério do que não é sério, o que é profundo, o que é científico, do que não é profundo, o que não é científico. Porque a gente sabe que no meio de tudo isso tem muito misticismo, tem muita coisa fantasiosa, né? E aí as pessoas ouvem falar nisso e falam, não tem nada de sério aí, é uma crença, uma religião da pessoa, né? Então é importante, de fato, a gente fazer esse estudo, explicar para as pessoas que no meio de tudo isso, você tem uma obra muito séria que vale a pena ser estudada, né? Acho que é uma tentativa que a gente está fazendo aqui, né? Aí, essa questão da fraude, né? Primeiro, a sacada que Kardec teve foi de criar uma revista científica para mostrar os milhares de relatos dos fenômenos no mundo inteiro. Relatado, não só, e esses relatos não eram obtidos somente pelos espíritas, mas pelos jornais, inclusive os jornais que atacavam o espiritismo. Então, toda ciência ela tem também o seu conjunto de fenômenos, né? O seu histórico de fenômenos, o seu conjunto. E a revista ela é um prato cheio, né? A pessoa que tentasse colocar o problema da fraude, ela teria que enfrentar esse grave problema de explicar como que relatos no mundo inteiro, durante, pelo menos, pega o período da revista ali, durante 12 anos, centenas de relatos no mundo inteiro entre pessoas de todas as crenças, pessoas, inclusive, que não eram espíritas e nunca ouviram falar de espiritismo, todas as culturas, todas as classes sociais, participando e tendo os mesmos fenômenos relatados. Então, esse é de novo, é um problema que quem vem com a falácia da fraude, né, ela não se sustenta, né? E a outra sacada foi Kardec admitir que há fraudes, porque há. E, inclusive, quando as fraudes eram descobertas, ele publicava na Revista Espírita, justamente mostrando que o Espiritismo ele não admite todos os relatos, ele não admite todas as tentativas de dizer que são espíritos participando. É óbvio que há ilusões, há fraudes, há pessoas interesseiras. A própria teoria espírita vai colocar isso como uma possibilidade verdadeira. Qual é o erro de muitos pensadores, muitas pessoas? É pensar que todos os fenômenos são fraude, né? E quando a gente pega aqueles fenômenos que Kardec apresentou durante 12 anos, né, isso é importante, são centenas de fenômenos durante 12 anos trazidos do mundo inteiro, e que as pessoas, inclusive, podem ir atrás historicamente, né? É um trabalho hoje que muitos espíritas estão fazendo que é de extrema importância, ou seja, Kardec cita determinado jornal, determinado dia, de determinado país daquela época, narrando determinado fenômeno. Hoje tem estudiosos do movimento espírita indo atrás desse jornal, né? Para a gente ter ele de novo aí disponível para a gente comparar. Isso tudo fortalece, né, a credibilidade dos fenômenos que a teoria foi construída. Então, são diversos também os momentos em que Kardec vai ajudar a desmascarar os fraudadores. Isso dá mais força ainda para a teoria espírita, né? Porque se ele tivesse adotado uma postura de não, todos os fenômenos são verdadeiros, pelo contrário, ele inclusive vai orientar os espíritas, né? Para que, em primeiro lugar, analisem se não pode ter uma explicação física, para que não achem que tudo é espírito. Teve esses dias eu não gosto de citar e não lembrar exato onde que está, né? Porque eu não gosto quando os outros fazem isso, mas
tá na revista de 62. Eu não vou lembrar agora aonde, né? Me perdoem por isso. Mas acreditem em mim, no meu relato. Mas há um momento que o próprio Kardec fala de pais que procuraram entrar em contato com a sociedade dele para falar sobre a sua filha adolescente que estava obsediada. E aí Kardec chega a comentar assim que ela demonstrava mais ser uma menina birrenta e preguiçosa do que ter algum espírito interferindo ali. Ele chega a dizer isso. Né? Eu não lembrava desse relato, agora que eu estou relendo eu vi. Eu cheguei a anotar em algum momento, eu vou pesquisar e eu trago a referência para todo mundo na próxima quarta. Mas nota, o próprio Kardec, então, combateu muito bem essa questão da fraude, né? Embora a gente saiba que hoje, como o José colocou, né, a gente tem as pessoas, às vezes, do nosso próprio meio que são ingênuas, ou que acreditam em tudo, que envolve a questão do espírito. Infelizmente, isso acontece. Mas eu não posso confundir isso com a teoria espírita. E a teoria é uma coisa e as pessoas são outras. Não, exatamente, é como Kardec falava, né? Não é porque existe o vinho falso, não existe o vinho verdadeiro, né? E fraude acontece na própria ciência material, né? Por exemplo, na paleontologia já teve caso de fósseis falsificados e nem por isso vai se negar todos os fósseis, né? A mesma coisa com o espiritismo, né? Não é porque tem fenômenos ou no sonambulismo, no magnetismo, não é porque tem fenômenos fraudulentos que todos são, né? Ainda mais quando tem um desinteresse material e moral, né? Porque a pessoa ficaria fazendo aquilo, né? Às vezes por ano, desinteressadamente, sem ganhar nada material ou moralmente. E muitas Então, eram prejudicadas, né? Muitas, porque, claro, há pessoas que ganham dinheiro com isso, ganham fama com isso, mas a gente vai ter relatos no século XIX de pessoas que, pelo contrário, elas perdiam dinheiro, elas perdiam a credibilidade, elas eram ridicularizadas. Então, justamente, elas estavam perdendo com isso, demonstrando que não havia nenhum interesse em elas fraudarem, né? Elas perdiam emprego, pessoas perdiam seu sossego, elas tinham a casa delas, virava um palco de todo mundo tentando entrar e ver, invadir, a própria polícia investigando. Então, por isso que a gente tem que olhar sempre todos os fenômenos e a coisa de uma maneira completa para não cometer esse tipo de raciocínio. É fraude. Bom, se eu for aplicar a falácia da fraude, todas as ciências deixariam de existir. Porque eu tenho diversas situações de pessoas que se passam, a gente tem relatos, por exemplo, de pessoas que se passam por cientistas, se passam por determinado médicos, por exemplo, tem gente que entra, a gente já vê no jornal a pessoa que se passou por cirurgião. Bom, mas isso quer dizer então que não há cirurgiões e a cirurgia não é uma coisa que funciona, que existe? Então não faz nenhum sentido. então essa é a ideia, né? As outras hipóteses, elas podiam explicar parcialmente, né? Mas o espiritismo, né, era a única que englobava a totalidade dos fenômenos, né? E, então era a melhor teoria, a melhor hipótese, a melhor teoria explicativa, um poder explicativo. Tem alguma questão ainda aí? Alguém deixou alguma questão para a gente encerrar? Eu acho que a Nelly comentou a referência do texto, né, Eric? Sim, ela perguntou se é esse aqui. Eu tenho que ver. Hoje eu tenho anotado ali. Eu vou na quarta que vem eu trago. Eu não lembro agora de cabeça. Legal, legal. Legal ter os amigos do IDEAC acompanhando aí, né? A Nelly, o Jones. O Jones falou aqui, ó, o estudo está fantástico. O pessoal do IDEAC estuda muito, então a exigência é alta, né? Mas a gente fica feliz que a gente tem eles acompanhando aqui. Então aí, da minha parte, eu já quero agradecer ao Eric e ao José por mais uma quarta-feira. Lembrando a todos que agora vai ser, que nem a pedidos, né? Agora vai ser toda quarta-feira. Eu acho que fica melhor assim, toda quarta, então às 20 horas, às 21h30, a gente vai estar com estudos dando sequência. Convidem as pessoas a participar, assistir depois já gravado. Compartilhem, curtam, tragam questões, né? Quero agradecer a todos que tiveram aí, que participaram, e até quarta que vem,
seguindo no estudo aí dessa hora. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agora deixo para vocês também se despedirem. É isso aí, eu queria agradecer também a presença de todo mundo acompanhando. Espero que a gente crie um hábito, né? Um hábito bom aí de toda quarta-feira à noite, às 8 horas, a gente poder compartilhar essas ideias, as pessoas deixarem as contribuições também. É sempre muito importante a gente se aproximar de pessoas que amam Kardec, que amam o Espiritismo, né? Que estudam o Espiritismo. A gente criar essa rede de contatos, de comunicação, realmente é muito importante e a gente fica feliz de compartilhar o ideal espírita, né, que é o mais importante para a gente. Então é isso, como o Michel falou, quarta-feira que vem a gente está aí de novo. Então é isso, pessoal. Curta, compartilhe, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.